Saudações prevencionistas. Vamos lá para a gente finalizar o conteúdo teórico, né, dessa disciplina de NR35, mais especificamente NR35 e NR33, mas a gente está te abordando primeiro a parte de trabalho em altura, ok? Então vamos lá. Eu acabei de mostrar no vídeo anterior, nessa ancoragem humana. Como eu falo, assim, a gente pode fazer isso sem problema. Pessoas estão de cinto. Aqui está usando o cinto cadeirinha, né? Que só fica na parte de baixo do corpo da pessoa. Mas eu sugiro, eu já fiz isso, dá certo. Mas por questão de confiança, para a pessoa não ter perigo de ser arrastada, pede para a pessoa dobrar o joelho, coloca os dois pés no chão para fazer o travamento e deita. Assim que ele deita, ele cria uma maior superfície de contato, né? Porque a superfície de contato da perna é uma, do corpo é outra, né? Então acaba dando certo. E às vezes eu posso usar lá, a estrutura do prédio, duas janelas, uma arreia ali, vou descer. Usei um móveis, ó. Precisa ver se tem resistência esses móveis, né? Os móveis de antigamente resistiam bastante, os de hoje às vezes é problema. Então, para fazer ancoragem, ó, janela, um guarda-roupa, usou ali, né? Proteger os cantos ali e vai descer. Uma madeira, um ferro muito forte, muito bem grosso, né, Lau? Que resista aí a essa descida do pessoal. E fazer esses modelos, né, de ancoragem, né? Aqui tem uma ancoragem paralela uma do lado da outra, tá? Então aqui eu fico preso numa só, caso rompa tem a outra. E em linha, né? Ou seja, vou fazer dessa forma, aqui tá folgado, ó, tá? A resistência tá aqui, caso rompa, eu tenho uma segunda aqui. E se romper a ancoragem, tá? Não tô falando de romper a corda, tá? Se romper a corda no meio, se não inspecionei direito ou deu uma carga muito alta, aí é problema. Aí dos ângulos, né? Ou seja, quanto menor o ângulo, menor que 90 graus, aí é o ideal. Pontos de ancoragem e abertura de sistema. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez mostro para vocês como se criar uma equalização dupla. Uma equalização dupla significa que você irá criar um sistema de ancoragem no qual você vai distribuir o peso entre dois ou mais pontos de ancoragem, de maneira que você não estresse aquele ponto de ancoragem enquanto você faz a sua descida. Vale lembrar também que a equalização de vias ela deve ser usada com muita cautela, porque normalmente o praticante de rapel sempre acha uma árvore que é um ponto bomba, ou seja, a prova de bomba, um ponto de ancoragem natural que vai ser 100% seguro. Então, assim, quando o cara vai utilizar a equalização, ele tem que saber por que ele está utilizando aquele sistema, pois pode acabar sendo um rapel perigoso que ele irá praticar. As pessoas que normalmente utilizam sistemas de equalização são as pessoas que aplicam resgate, pois normalmente você tem excesso de peso nas vias e nos pontos de ancoragem. Então, você tem que fazer essa distribuição da forma correta. Então, sempre que você for fazer rapel e duvidar, achar que o ponto de ancoragem não está tão bom, eu aconselho que você não faça rapel. Mas se você quer equalizar, você pode fazer dessa maneira. Ao iniciar a montagem do seu sistema de equalização, você deve ter em mente alguns materiais que irão te ajudar na hora de montar esse sistema. Para montar a equalização dupla, é necessário duas fitas tubular ou uma, dependendo do tamanho. Vou mostrar dois jeitos para vocês de equalizar, e um é com uma fita e o outro com duas fitas, sendo que os dois são para a realização da equalização dupla. Nós devemos ter em mente que na equalização dupla, a gente deve manter ângulos sempre fechados. Se o ângulo estiver aberto demais, a equalização não será funcional. Quanto mais fechado for o ângulo da sua equalização, mais a carga será dividida entre um ponto e outro. O método mais simples é com duas fitas tubulares, uma em cada mosquetão, que está em cada ponto de ancoragem. Você irá pegar as duas tubulares, cruzar uma na outra e colocar o seu mosquetão virando de dentro para fora, deixando a rosca de maneira que não fique encostada na rocha, nas pedras. E a partir de agora, basta eu colocar o meu nó de ancoragem nesse mosquetão, fechá-lo e pronto. Estou pronto para efetuar o meu rapel com uma equalização dupla e uma já é o backup da outra. O desenho das fitas que virá de um lado e do outro ficará basicamente assim.
Quando você criar o seu ponto de ancoragem, ficará assim, esticado e equalizado, dividindo o peso entre um ponto e outro. Neste método, nós vamos utilizar apenas uma fita tubular, 2 mosquetões para os nossos pontos de ancoragem e um mosquetão para a nossa ancoragem principal equalizada. Como estamos utilizando apenas uma fita tubular, eu irei passar a tubular por dentro dos 2 mosquetões. Feito isso, irei fechar o mosquetão. Irei ajustar a tubular. Esta é a forma correta que deve ser feita. Você irá pegar, passar a tubular por dentro, dar uma voltinha com a tubular de cima, e após efetuar esta volta, você irá passar o seu mosquetão dentro da volta e da tubular de baixo, fazendo dessa maneira com que seu mosquetão consiga correr pela ancoragem equalizada, e de maneira que, se um ponto de ancoragem estourar, ele não irá passar por dentro deste mosquetão. Agora, basta terminar a sua ancoragem colocando o seu nó principal e efetuar o seu rapel. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal. Valeu! Beleza. Aqui, ó. Tá ancorado, certo? Mostrou aqui a divisão em 2 pontos. Não coloca um mosquetão aqui, tá? E aqui, ó, a corda de descida é essa aqui, ó. Tá vendo? Ele criou 2 backup aqui, ó. Um aqui e outro ali, tá certo? Tem pessoas que adotam, às vezes, colocar 2 mosquetões aqui, tá? Se um romper, tem a resistência. Mas é difícil acontecer isso, desde que utilize o material correto, né? Inspecionado corretamente. Olha lá. Fita através de uma árvore, mosquetão 8, duplo, ou azelha dupla, vai descer. E aqui está o backup, quem chama, né? Como se fosse um trava-quedas de segurança, né? Que normalmente a gente utiliza uma corda menor, mais fina, menos resistente. Por quê? Porque se ela romper, já está dando um aviso. Opa, não abusa muito, né? Aí o pessoal descendo, ó. Na cadeirinha que estão descendo, está aqui o cinto. E outra linha aqui, que é a linha de vida, que ele está até segurando aqui, puxando aqui, o trava-queda para baixo aqui, para ele não travar. E para baixo ele tem que ser puxado. Para cima, o trava-queda corre normal, mas para baixo você tem que ir puxando ele, tá? E aqui, isso é que ele ensinou ali, ó, tá vendo? Você faz uma voltinha aqui e passa entre os dois, tá? Lá, fica preso entre os dois. Por quê? Se não passar essa voltinha, você passar só por cima dele aqui, assim, ó, acontece, se romper um lado aqui, ó, ele passa por dentro do mosquetão e você cai. Então, não adianta você botar 2 pontos de ancoragem e não tiver esse sistema, tá bom? Aí, ó, 1 com 3, ó. Use uma fita, apenas uma fita, mas com 3, e aí eu tenho que usar o quê? 2 mosquetões para poder travar todas. Se caso escapar uma, eu tenho outras 2. É a linha de vinha convencional, né? Lá, ponto de ancoragem, duplo, ok? Aqui a corda está presa, e o ponto aqui, ó, a resistência está aqui dividida aqui, ó, um ponto que é o backup, né? Então o backup é duplo aqui. Esse backup também é conhecido como ProSiC, tá? E, neste caso, né, a pessoa vai descer por ali, ó, e aqui, um peso, esses pesos de academia, ó. Colocou ali uma estrutura, peso de academia, prendeu a corrente, tudo no sistema. Tem gente que, assim, já faz no piso aqui, senta uns ganchos para aumentar essa resistência, prender a corrente, porque se sair alguma coisa, ele fica preso ali. Olha lá, nesse caso, ele vai descer, tá na cadeirinha, e essa aqui é elétrica, ó. Tem controle na mão, ele sobe, desce sem problema. Deixa eu ver aqui, ele está com trava-queda. Eu tenho 2 aqui, que normalmente é para o trava-queda, mas parece que não está preso nele. Está preso no outro, mas não está preso aqui, não adianta nada, né? Tem o cabo de vida ali, né? E não está preso. Por quê, gente? Justamente para não ter palhaçadas, né? Aí as pessoas, acidentes acontecem. Olha, um telhado sem resistência, aqueles de fibrocimento, um saco de areia, um pedaço de madeira, uma corda velha, e tá lá o senhor pintor. Olha para você ver. Que loucura, né? Acidentes
acontecem, né, por acaso? Não, porque existem esses erros absurdos aí, né? Ok? Só lembrando, né, de fazer essa voltinha aqui, quando eu prender em 2 lugares, vou usar uma fita, uma corda, caso ela rompa, não tenha problema. Então, ela vai ter resistência para todos os lados aí. Olha lá, prendeu no lugar e fez um outro backup em cima. Que nem é o backup, aqui a própria corda já fez uma outra em cima e outra aqui, né? 2. Olha esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? Ou vai descer 7 pessoas, ou pelo jeito está direcionando para um ponto aqui, né? Para prender e às vezes descer uma pressa grande, forte, né? Vai ver que todos aqui passou lá, ó, um pedaço chama lá que eu falei, mangueira de incêndio, para aumentar para não pegar a superfície quadrada aqui do ferro e cortar a corda. Olha lá. Várias voltas, passou pela própria corda. Isso aqui nunca rompe, ó. Os casos, uma aqui e outra lá no degrau lá em cima, né, cara? Divisão de pesos, né? 50 quilos por cada lado, fica correto aí. Ó, posso prender estrutura fixa em cima, sem problema. Ó, tubulações, desde que tenha proteção de... Tubulação não, estrutura metálica, né? Desde que tenha proteção de cantos, ok? E olha que interessante aqui, ó. Eu pego a fita e passo, faço um chamado boca de lobo. Olha para você ver, 16 kN. Eu já faço a mesma coisa jogando ao contrário, 8 kN, né? 1.600, 800 quilos, o que é um problema. Agora, quando eu uso ela correta, ó, aberta, e às vezes eu tenho que botar uma proteção aqui, mas estou usando ela de forma correta, tá? E dobrei a fita no meio. Eu dobrei a fita, ao invés de ela aguentar 2.200, ela vai aguentar 4.400 quilos. Então, tem fitas de tamanho diferente justamente para você fazer isso. E lembrar, né? A linha de vida, né? Olha lá, uma linha de vida aqui, outra aqui. Parece que tem uma outra até para cá aqui. Ou é só para dar resistência ao postinho, que não tem talhado aqui, tá? E ele lá, o trabalho duplo, tá andando em cima, tá? De forma segura. Cinto de segurança, ok. Trabalho seguro aí. Trabalho em estruturas. Para a movimentação sobre as vigas metálicas, é possível instalar a linha de vida no rim com suportes SM, sem auxílio de ferramentas. Esta proteção também é usada na construção de estruturas metálicas, montagem de painéis em edifícios, pontes ferroviárias, já sendo padrão na companhia Vale do Rio Doce. Pode também ser montada em vigas de concreto de qualquer seção, com suportes SC, sem necessidade de ferramentas. Ou seja, qualquer tipo de estrutura hoje você consegue criar mecanismos de produção. Vou colocar também alguns vídeos auxiliares, né, para vocês verem. Beleza. E aí, os tipos de mosquetões, vou até interromper a aula aqui para não ficar muito longo, gente. Vai fazendo aulas menores aí para não ficar muito cansativo, tá joia? Aí vamos interromper aqui já, a gente volta. Até já.